Olá, esta é a Rádio Mateus 6:33. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, que fala a respeito de sermos o evangelho vivo, de darmos testemunho de Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos estar utilizando a Bíblia na versão NVI, Nova Versão Internacional. Carta de Paulo, aos Coríntios. Versículo bíblico. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo está dizendo então que quando ele foi anunciar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo para aquele povo de Corinto, ele não foi com sabedoria humana. E olha que Paulo, ele tinha muito conhecimento, porque Paulo, ele era judeu, ele era da religião judaica, e ele foi orientado por um mestre particular, Gamaliel, que era um expoente da época, Então, Paulo, ele tinha muito conhecimento secular, mas ele diz aqui, olha, eu fui entre vocês não com discurso eloquente, não, eu fui com muita humildade proclamar o evangelho. Olha o versículo 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele diz, olha, eu não fui querer convencer vocês a se converterem a Cristo com sabedoria humana. Não, eu levei a vocês o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E esse crucificado, quer dizer, este que morreu por nós, este que morreu em nosso favor. Versículo 3. E foi com fraqueza, fraqueza, temor, e com muito tremor que estive entre vocês. Na verdade, eu entendo que Paulo está dizendo aqui que ele sabia da responsabilidade que é compartilhar a fé cristã, Ele sabia que ele, por mais que ele falasse de Cristo, a palavra dele era fraca, não tinha capacidade de converter ninguém, não tinha capacidade de convencer ninguém. E ele foi com muito medo, o medo humano, porque estava iniciando, estava começando, ele foi com medo de anunciar a palavra e da rejeição, quando ele esteve entre aquele pessoal de Corinto. Mas ele prossegue. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Ele não levou palavra de sabedoria dos grandes filósofos da época, dos sábios seculares da época. Não foi isso que ele usou, não. Ele prossegue, olha, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Aqui que está a maravilha, irmãos. Aqui que está a maravilha. Aqui que está a maravilha. Por quê? Porque eram palavras simples,
não eram palavras elaboradas, não eram palavras que ele ia buscar em pensadores, né, para tentar convencer a pessoa, para poder tentar encurralar a pessoa dentro de um conhecimento que a pessoa não pudesse negar a Cristo. Não, ele não usou isso. Ele fala que ele usou palavras simples, né? Palavras simples, mas que ele sabia que o poder não estava com ele. Ele sabia que aquelas palavras simples poderiam ser usadas pelo poder, pelo Espírito Santo para convencer. Irmãos, nós não convencemos ninguém. Ninguém. Nós não conseguimos convencer ninguém. Por mais que nós busquemos argumento humano, por mais que a gente faça pressão, entendeu? Por mais que a gente queira fazer acusações, não, nós não convencemos. Às vezes calado, nós convencemos mais, porque o Espírito Santo nos usa no silêncio para poder converter aquelas pessoas. É preciso que nós entendamos que nós temos que usar a palavra que o Espírito Santo coloca na minha boca. Pastor, o senhor está dizendo que não precisa ler a Bíblia? Não, não é isso que eu disse. Não é isso. Eu disse que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar na Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que buscar conhecimento humano, nós temos que buscar conhecimento na área jurídica, conhecimento na área da saúde, conhecimento na área da economia. Não há problema, não há problema. O problema há em você acreditar que são esses conhecimentos humanos que vai convencer alguém. Aí que está o problema. Tá? Não, a gente se apresenta para a pessoa quando surge a oportunidade de falar do Evangelho. A gente se apresenta à pessoa, né, com palavras simples, sem palavras de acusação, né, mas com palavras de acolhimento. Né? A gente entrega aquela vida, entrega aquela oportunidade para que o Espírito Santo faça a obra. Nós não convencemos. A Bíblia fala que quem convence do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? E ele fecha a perícope aqui no versículo 5 dizendo, olha, vou ler o 4 completo para facilitar. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Qual Espírito? Espírito Santo, E maiúsculo. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus é a ação do Espírito Santo. O poder de Deus é a ação do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, que confiar na ação do Espírito Santo. Nós somos ferramenta, nós somos instrumento de Deus. Nós abrimos a boca, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos capacidade para convencer. Nós não temos, nós abrimos a boca, mas o Espírito Santo é ele quem convence. Tá certo? Nós temos na Bíblia várias oportunidades em que o Senhor nos orienta a compartilhar da nossa fé. Né? E compartilhar da nossa fé é uma parte importante, muito importante, da nossa vida cristã. Né? Porque dessa forma, é uma das formas, né, que outras pessoas passam a conhecer Jesus Cristo. É claro que nós sempre seremos confrontados pelo inimigo. O inimigo sempre vai falar para nós assim, mas você vive tudo que você prega? Você vive tudo que você prega? É claro que não vivemos tudo que pregamos. É evidente que não vivemos. Por quê? Porque nós somos pecadores ainda. Porque nós somos imperfeitos. Eu sempre digo que a minha pregação primeiro é para mim. Eu sei o quanto eu preciso desse texto. Eu sei o quanto eu preciso dessa palavra.
Tá? E depois o Espírito Santo pode me usar para outras pessoas. Então, quando nós vamos levar o Evangelho, nós não devemos ir com arrogância. Nós não devemos ir como se nós já fôssemos, né, o bambambam, aquele que sabe tudo, aquele que está acima do bem e do mal. Não, só quem está acima do bem e do mal, só quem não peca é Jesus Cristo. Nós precisamos dessa palavra, nós que anunciamos, mas nós temos consciência que precisamos dessa palavra, nós temos consciência que seremos cobrados por aquilo que nós pregamos, então nós nos esforçamos para errar o menos possível. Para errar o menos possível. Nós temos que dar um bom testemunho. As pessoas têm que olhar para nós e falar, puxa vida, olha, ao menos ele se esforça para fazer o que é o correto. A menos ele se esforça para fazer o que é certo. Porque uma coisa nós não podemos fugir, né, irmãos? Nós temos ouvido muitos maus testemunhos de pessoas que se dizem cristãs. E pessoas que têm um alcance de mídia muito grande, né? Pessoas que são formadoras de opinião. E nós sabemos que quando uma pessoa dessa cai em contradição, leva um monte de gente com ela, porque a pessoa está fraca na fé, né? Está começando no Evangelho, depositou a sua confiança naquele pregador, naquele pastor, e aquele pregador, aquele pastor, ele faz o contrário do que prega. A pessoa desanima. Satanás usa dessa oportunidade para fazer com que as pessoas desanimem. Então aqui tem duas palavras, né? Duas palavras. Primeiro, para a ovelha. Olha, o nosso relacionamento é com Jesus Cristo. Nós temos que saber que aquele que está pregando, aquele que está anunciando, é um pecador assim como nós. E ele é passivo de erro, ele é passivo de falhar. Por isso que toda vez que nós formos ouvir uma palavra, nós temos que ler o texto bíblico. Nós temos que ler o texto bíblico. Por quê? Porque tudo o que o pregador falar tem que ser baseado na sabedoria de Deus, não na sabedoria humana, conforme o versículo 5. Não na sabedoria humana. E onde nós encontramos a sabedoria de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia. Na Bíblia não dá para ouvir uma pregação sem ter o texto bíblico. Não dá para ouvir uma pessoa falar o que ela acha, o que ela entende. Por quê? São 7 bilhões e meio de pessoas no globo terrestre hoje. Cada um tem um acho. Cada um tem uma visão. Nós acreditamos na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que toda anunciação da verdade tem que ser da verdade bíblica, do texto bíblico. Eu faço questão de mostrar o texto bíblico no vídeo, na internet, que é para as pessoas acompanharem o texto. Tá? A pregação é para mim, a pregação é para você, mas às vezes quem está falando é um burro, é uma mula. Deus usou uma mula no Antigo Testamento para trazer uma verdade para um profeta, né? E por que Deus não pode usar um burro hoje? Então nós não podemos olhar para a pessoa. Claro, se a pessoa errar, existem os mecanismos legais, a justiça está aí para isso. Charlatanismo, usurpação de poder, né? Uma série de crimes, né? Nós não nos abdicamos de nos socorrer da justiça para que se resolva isso. Mas nós temos que entender, nós como ovelha, que quem está anunciando também é um pecador. Pelo menos o que ele fala tem que estar conforme o texto bíblico. Tem que estar conforme a palavra de Deus. E como eu sei se está conforme o texto bíblico? Como os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos. O Paulo ia falando, eles iam conferindo no texto bíblico que ele tinha na época, para ver se Paulo estava pregando de fato a Bíblia. Primeiro, então, uma palavra para a ovelha. Agora, uma palavra para o mensageiro. Olha, Deus fala na sua palavra, na Bíblia, que ele vai cobrar de cada um de nós as nossas ações. Ele fala que vai cobrar mais de quem sabe mais, de quem tem mais conhecimento. Então, ai daquele que conhece a palavra e distorce a palavra. Ai daquele que suprime
uma vírgula ou acrescenta uma vírgula na palavra de Deus. Irmãos, tudo que Deus tinha que revelar, já revelou tudo em Jesus Cristo. Tudo em Jesus Cristo. Então, toda e qualquer palavra que quer vir da parte de Deus não pode ser com palavra de sabedoria humana. Tem que ser com palavra baseado na sabedoria divina, na sabedoria de Deus. E nós só encontramos isso na Bíblia, né? Então, nós temos que anunciar a palavra, mas a palavra baseada no texto bíblico. Normalmente, quando Deus abre uma porta para uma conversa espiritual, às vezes nós temos dúvida, né? Puxa, falo, não falo, o que eu vou falar, né, para convencer essa pessoa? Partimos de um erro. Eu vou convencer. Não, nós não convencemos ninguém. Nós não convencemos ninguém. O que nós temos que falar? Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que deixar a pessoa falar e nós respondermos com o amor de Deus, falando o quanto é grande o amor de Deus, o quanto Deus está aqui para nos anunciar, para nos ajudar a passar por essa circunstância. E a partir daí, se aquele coração for receptivo, nós vamos entregando a palavra conforme o Espírito Santo vai nos dando a palavra. Mas para que o Espírito Santo nos dê a palavra, para que o Espírito Santo nos traga a palavra à mente, é preciso que nós coloquemos esta palavra na mente. E como é que nós fazemos isso, pastor? Nós fazemos isso estudando a Bíblia. Nós fazemos isso pesquisando a Bíblia, quer dizer, deixando guardado essas informações, esse conhecimento bíblico dentro da nossa mente, na nossa alma. Porque quando essa pessoa, quando nós formos anunciar o Evangelho, quando surgir uma conversa espiritual, porque vai surgir, nós possamos ter aonde o Espírito Santo buscar na nossa mente para que nós possamos usar a melhor palavra de Deus para aquele momento, para aquela pessoa. Tá certo, irmãos? O nosso irmão Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, mas ainda assim ele fala que quando ele ia anunciar, dava uma tremedeira, dava uma situação nele. Quer dizer, porque é muito preciosa a palavra do Senhor. Ele sabia da responsabilidade. Ele sabia da responsabilidade. Mas nós temos que acreditar, nós temos que confiar que o Espírito Santo está no controle, ele sabe qual é a melhor palavra, ele vai trazer à nossa mente a melhor palavra para entregar para aquela pessoa naquela situação. É um negócio incrível. A gente, às vezes, quando termina aquele diálogo espiritual, a gente fala, puxa vida, da onde que veio tantos versículos bíblicos na minha cabeça? Como que Deus, ele preparou tantos versículos para que eu pudesse entregar para essa pessoa? É a sabedoria do Espírito Santo, irmão. É a sabedoria do Espírito Santo, tá? Então, o Paulo ali no versículo 1, ele está dizendo que a sua primeira visita a Corinto, ele aconteceu quando ele fez a sua segunda viagem missionária. Foi quando ele fundou a igreja de Corinto. Quer dizer, não era a primeira vez que ele tinha passado por ali, né? Mas ele já conhecia aquele povo, e ainda assim ele tremia, não com medo do povo, mas por saber da responsabilidade que é entregar a palavra de Deus. Imagine, irmão, você sendo usado como boca de Deus. Imagina, você não pode distorcer a palavra. Você não pode falar além do que está no texto bíblico. Você não pode falar o que você acha, você tem que falar a palavra do Senhor. Paulo era um estudioso brilhante, né? Ele poderia ter subjugado os seus ouvintes com argumentos intelectuais, ele tinha muita informação, mas ao invés disso, ele compartilhou a mensagem simples de Jesus Cristo. Qual que é a mensagem simples? Olha, todo humano tem uma dívida de pecado, mas é uma dívida que só se paga com a morte, e com a morte de um ser puro. Então ninguém consegue pagar essa dívida, né? Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar, pagou essa dívida,
morreu, pagou e ressuscitou, ou seja, venceu a morte e nos garantiu que se nós confiarmos que ele pagou essa nossa dívida, nós também venceremos a morte e iremos morar com Jesus Cristo um dia no céu. No céu, esta é a verdade simples da palavra de Deus. Pastor, mas é muito simples, hein? Eu tenho uma dívida no banco, é uma dívida muito grande, eu não consigo pagar. Eu sei que o banco vai me mandar para a cadeia. Eu não consigo pagar, é uma dívida muito grande. Aí aparece alguém lá e paga a dívida para mim? É isso. Alguém foi lá no banco e pagou a sua dívida. Mas, então, se pagou, tá pago. Se pagou, tá pago se você acreditar que esta pessoa foi lá e pagou de fato, de verdade. Porque se você insistir em continuar a querer pagar a dívida por conta própria, embora alguém já tenha paga, eu acredito que o banco vai receber. Entendeu? Então você tem que ter essa consciência. A dívida é muito grande, alguém foi e pagou por mim. É mais ou menos isso que acontece com relação ao pecado, irmão. A dívida é muito grande, não conseguimos pagar. Alguém foi lá e pagou por nós. Quem? Jesus Cristo. Se eu acredito, eu estou livre da dívida. Se eu não acredito, eu continuo me colocando na posição de devedor, né? Então, o nosso irmão Paulo, ele foi lá e usou a mensagem simples de Jesus Cristo, né? Permitindo que desta forma o Espírito Santo guiasse as suas palavras. E ao compartilhar as boas novas, né, irmãos, com outras pessoas, nós devemos seguir o exemplo de Paulo. E manter a nossa mensagem simples e básica. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele dará poder a essas palavras simples e básicas, e as usará para que o nome de Jesus seja glorificado. Tá certo? A confiança de Paulo não estava na sua perspicácia intelectual, não estava, e nem na sua habilidade de oratória, mas no Espírito Santo. Ele como homem, ele tremia, mas quando ele olhava para essa verdade, que o Espírito Santo era quem convencia as pessoas do pecado, ele falava sem temor, entendeu? Por quê? Porque era o Espírito Santo quem o estava usando, tá certo? É o Espírito Santo que o ajudava e o guiava. Paulo, ele não nega, irmãos, a importância do estudo e a importância da preparação para pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele teve uma educação completa nas Escrituras. Ele teve, né? Agora, ele sabia que a pregação efetiva resulta da cuidadosa preparação e da confiança no trabalho. No trabalho de quem? Do pregador? Não. No trabalho do Espírito Santo. Nós lemos o texto bíblico, nós estudamos o texto bíblico e depois na hora o Espírito Santo usa. Todos os dias eu começo a estudar o texto de manhã. De manhã eu separo o texto, sei qual é o texto que eu vou pregar, faço uma leitura, faço um estudo e fico meditando nesse texto durante todo o dia, para no final da tarde vir aqui e registrar isso em áudio e vídeo. Quer dizer, eu passo o dia em todo pensando, ora pensa numa coisa, pensa no outro, volto no texto bíblico, né, e tal. Mas, por quê? Para que isso fique na minha mente, né? Na minha mente. Para que o Espírito Santo vá na minha mente e traga essas verdades bíblicas para a minha parte consciente, para que eu possa anunciar, para que eu possa falar. Tá certo, irmãos? Nós não podemos jamais usar essa passagem de Paulo para poder abandonar o estudo. Não. Irmãos, nós sabemos que nós temos a parte consciente, né, da nossa alma, nós temos a parte consciente, isso que nós estamos vivenciando agora, mas nós sabemos também que nós temos uma parte subconsciente,
né, que é onde nós gravamos as informações. Então nós precisamos gravar o texto bíblico, guardar as informações, para que na hora que nós estivermos frente a uma conversa espiritual, este conhecimento que está no subconsciente venha para o consciente e nós possamos anunciar a palavra do Senhor. Anunciar a palavra do Senhor. Pastor, mas isso aí não é o Espírito Santo que está fazendo, isso é conhecimento humano em absoluto. Em absoluto. Tá? Vai chegar um dia que nós vamos perceber que isto que nós achamos que é secular é espiritual. O fato de nós separarmos um tempo para meditar na palavra de Deus, para pensar na palavra do Senhor, já é espiritual. Mas não fique imaginando que vai ser uma mágica, que Deus vai trazer todo o texto bíblico da Bíblia completa na sua cabeça para você anunciar. Não é assim que funciona. Não é assim. Jesus Cristo que era Deus, ele anunciava versículo ipsilitris, com todas as letras do Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele lia o Antigo Testamento. Então, não precisaria, né, que ele é Deus. Deus colocaria toda a palavra na cabeça dele. Não, mas ele, enquanto homem, ele sabia que ele precisava ler o texto bíblico, ele precisava ter formação bíblica, para na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo ir lá buscar na mente subconsciente dele e trazer para a mente consciente, ele poder anunciar essa palavra. Não só anunciar, né, irmãos, na conversa espiritual, mas também para nos posicionarmos frente às dificuldades da vida, né? A hora que você tem o texto bíblico na sua mente, a hora que você enfrenta uma dificuldade, o Espírito Santo ele vai lá e traz essa palavra para o seu consciente e você pode aplicar. Você pode aplicar. Amados, nós somos testemunhas de Cristo. A conversão é um primeiro passo. A partir da conversão, da aceitação de Cristo, nós somos todos a Bíblia que os outros vão ler, que as outras pessoas vão ler. Tá certo? Então é preciso, é óbvio, uns falam mais, outros falam menos, mas é preciso que nós sempre estejamos prontos para anunciar a nossa palavra. Para anunciar a palavra do Senhor, e deixando de lado a nossa sabedoria humana. Por isso que sempre que o Senhor tocar no nosso coração, para a gente levar uma palavra para alguém primeiro, nós temos que orar para Deus, para que disponibilize o Espírito Santo, para que ele vá à frente, para que o Espírito Santo vá à frente, preparando o terreno, preparando o coração daquela pessoa, e para que na hora o Espírito Santo possa nos usar, trazendo à nossa memória as palavras que nós aprendemos do Senhor, melhor para poder anunciar para aquela pessoa. Tá certo, irmãos? Nós pedimos para Deus para mandar o Espírito Santo ir até aquela pessoa, preparar o coração, preparar a mente daquela pessoa, para que no momento oportuno que nós nos apresentarmos, que surgiu um momento de uma conversa espiritual, aquele coração esteja pronto, aquele coração esteja preparado para receber a boa e doce e agradável palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Olha, todos que se dizem cristãos, ele passa a ser uma testemunha de Cristo. Que testemunho que nós estamos dando de Cristo? Qual é o testemunho que nós estamos dando de Cristo? Um bom testemunho? Um testemunho de um servo fiel que quer aprender mais do Senhor? O testemunho de um servo que não se apresenta como o dono da verdade? Nós não somos o dono da verdade, nós servimos aquele que é o dono da verdade, mas nós não somos. Nós somos falhos, fracos e pecadores, mas nós temos consciência disso e nós lutamos para errar o menos possível. A nossa pregação é primeiro para nós, depois para as pessoas que estão próximas a nós. Tá certo, irmãos? Isso é mais ou menos a forma que nós devemos prestar testemunho, né? Não usando o nosso conhecimento, não usando o nosso conhecimento, mas confiando que o Senhor nos usará, que Deus nos usará, ainda com os nossos medos e com as nossas fraquezas, né? Então, vamos parar, né, amados, de focar em como podemos ser
bons pregadores. Só tem uma forma de ser um bom pregador, de ser um bom missionário. Só tem uma forma da gente levar a palavra do Senhor de maneira eficiente para outras pessoas. Qual é, pastor? Confiando no Espírito Santo. A fé primeiro é nossa no Espírito Santo para que aquela outra pessoa possa ser tocada. Né? Nós devemos compartilhar o Evangelho, porque Deus ele está ansioso para salvar a todos, mas não com argumentos humanos, mas com a doce palavra do Senhor, servindo de instrumento. Tá certo, irmão? Sem acusação. Tá certo? Nós, como Cristo não acusava, nós também não devemos acusar, tá? Mas quando o coração estiver pronto, quando a mente estiver pronto, com certeza aquela pessoa vai tomar conhecimento do pecado que estava incorrendo. Nós não precisamos acusar, o Espírito Santo vai esclarecer a ela. O Espírito Santo vai tocar o coração dela, ela vai se sentir constrangida com a presença do Espírito Santo. O nosso papel é ser boca de Deus, falar o texto bíblico. Não falar o que nós achamos, o que nós gostamos, o que nós queremos. Não, é o texto bíblico. E para falar o texto bíblico, nós precisamos conhecer o texto bíblico. Tá certo? Tá bom, essa palavra é maravilhosa. Ela dá até um descanso para o nosso coração. Porque é claro que quando nós nos convertemos, o desejo é convencer todo mundo, né? Mas aí a gente sabe, aprende que quem convence do erro, do pecado é o Espírito Santo. E nós passamos a fazer o nosso papel com eficiência. Qual é o nosso papel? Abrir a boca. Abrir a boca, falar o que o Espírito Santo coloca na nossa boca, mas tendo a certeza, a convicção de que quem convence é o Espírito Santo. Tá bom, amados? Vamos orar? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto. Senhor, um Deus poderoso, é bom saber que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do erro, do pecado, Senhor meu Deus. E que nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, usa-nos, ó Pai, para poder levar a Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, para poder levar a Tua mensagem, que não seja uma mensagem de acusação, mas uma mensagem de redenção, que as pessoas possam sentir que o Senhor é um Deus de esperança, que o Senhor é um Deus de alegria e que o Senhor é um Deus de paz, que a confiança no Senhor nos garante isso. Pai, nós queremos agradecer o poder do Santo Espírito na nossa vida, queremos agradecer o poder do Santo Espírito na vida da Tua igreja. Oramos também, Senhor meu Deus, por aqueles que sofrem no corpo, aqueles que passam por dificuldade no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, curando membros, Senhor meu Deus, curando órgãos, dando um tempo de vida com mais qualidade para essa pessoa, para que ela possa reconhecer que o Senhor é o Senhor na vida dela e que o Senhor ainda faz milagre, assim como fez ontem e o fará para sempre. Mas que não seja conforme os nossos planos, ó Deus, mas conforme os planos do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma com angústia, tristeza, com falta de perspectiva, que o Senhor possa estar vindo, Senhor meu Deus, trazendo essa certeza, essa perspectiva, essa esperança na vida de cada um. Pai, sabemos que são tempos difíceis, momentos difíceis, onde a palavra negativa ela tem sido anunciada, mas que a verdade do Senhor possa prevalecer, trazendo confiança para aquele que não tem mais confiança, trazendo fé para aquele que não tem fé e trazendo uma perspectiva de futuro para aquele que está desesperado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Pedimos também que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe o governo, que o Senhor abençoe todas as relações, ó Pai amado. Nós oramos porque nós confiamos, nós oramos porque nós acreditamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.